Bom, pessoal, estamos de volta. Mais informações para vocês. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Veja só que interessante, né? PT que tanto acusa Bolsonaro, PT que tanto aponta para Bolsonaro. O que não é novidade, teve contas aí. Vamos à matéria, né? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta isso nas notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Olha só, gente, que coisa interessante. Depois de 16 anos, ainda nós vemos esse tipo de situação. Ó, contas do PT são desaprovadas no TSE por falta de incentivo de participação das mulheres na política. Ué, não é o PT que vivia falando logo quando o Bolsonaro assumiu? Ai, porque Bolsonaro não coloca mulher? Ai, porque não sei o quê. Não era Gleisi Hoffmann o tempo inteiro que vivia falando na luta pelas mulheres e a participação? Ué, peraí. Como é que... prega... Ah, é verdade, gente. Eu falo sempre isso pra vocês, acabei esquecendo, né? No microfone é uma coisa, na prática é outra. Vamos lá? Olha só. Deixa eu... Veja só, 31 dos 32 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 2014, terão de devolver aos cofres públicos 27, olha, vou ler de novo, terão de devolver aos cofres públicos 27,2 milhões de reais, atualizados e corrigidos monetariamente, por irregularidades na aplicação do fundo partidário destinado às legendas para o exercício financeiro daquele ano, 364 milhões de reais. Olha só, hein? Época da campanha de quem? De Dilminha. A soma foi apurada a partir das decisões tomadas pelos ministros do tribunal nas análises das prestações de conta de 2014. Apenas uma foi aprovada. 11 foram aprovadas com ressalvas e 20 foram desaprovadas. De acordo com o TSE, a aprovação com ressalvas ocorre quando são verificadas impropriedades de natureza formal, falha ou ausência irrelevantes, coisas que não vêm ao caso. Já a desaprovação surge quando há irregularidades graves que comprometam as contas, nos casos em que documentos e informações são apresentados parcialmente e de forma que não seja possível atestar a movimentação financeira do órgão partidário, e quando ficar comprovado que a declaração não corresponde à verdade. Eu acho que isso é bem típico do PT mesmo, né? No rol de punições aos partidos, a Corte Eleitoral também determinou para a maioria das legendas a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário por períodos que variam conforme o caso. Na hipótese do cumprimento das sanções impostas aos partidos, a lei prevê a possibilidade de parcelamento do débito com a União, de modo a garantir o funcionamento do partido, explica o assessor-chefe de exame de contas eleitorais e partidários do TSE, Elo Pessoa. Eita, PT. Continuando aqui, era o Pessoa. Quem foi? Aqui. Incentivo à participação feminina. Vamos lá. O incentivo à participação feminina, que foi aqui que passaram a foice no PT. Pelo menos 23 partidos deixaram de cumprir a cota mínima de 5% do total de recursos recebidos do fundo partidário para programas que incentivem a participação feminina na política, conforme prevê a Lei dos Partidos Políticos, Lei número 9096/1995. O montante apurado pelo TSE é de pelo menos 5,4 milhões que deveriam ser aplicados pelas agremiações. Conforme prevê a legislação, as siglas que não aplicaram o mínimo necessário devem fazê-lo com acréscimo de multa de 2,5% em gastos destinados ao incentivo da participação feminina na política. Elo Pessoa lembra que, infelizmente, algumas legendas têm descumprido essa regra reiteradamente. Desde 2009, quando a norma entrou em vigor a partir da edição da Reforma Eleitoral de 2009, Lei número 12.034. Na verdade, essa lei foi criada na época do PT, né? E aí vai esse dinheiro, esse incentivo, né, a mais aí para os partidos. Ou seja, foi uma forma do PT arrumar mais uma brechinha para comer mais dinheiro, né? Inventar esse incentivo para ter um jeitinho de roubar um pouquinho mais além do que já roubavam. Devolução. Vamos lá, como é que funciona isso aqui?
As legendas que terão de devolver a maior quantia aos cofres públicos, cerca de 12,1 milhões de reais, são o Partido dos Trabalhadores, PT, o Partido Humanista da Solidariedade, PHS, e o Partido da Social Democracia Brasileira, PSD. Eu vou ler de novo. Partido Social Democracia Brasileira, PSDB. As três siglas também terão de aplicar recursos na promoção da participação da mulher na política. E só o PT, por exemplo, terá que investir mais de 2,8 milhões de reais. Eita lasqueira. Sem estar no poder, sem poder roubar o povo, como é que vai ser? Em todas as decisões, os partidos deverão devolver os valores com recursos próprios, atualizados e corrigidos monetariamente. Próprio modo de falar, né? Porque a gente sabe que o PT vive do nosso dinheiro. Então é próprio nosso, é claro, é óbvio. Isso devia sair do bolso deles, gente, dos parlamentares. Seria bacana se isso acontecesse, né? Ao invés de sair do dinheiro, do fundo daquilo da Cláudia, de algum recurso, não, deveria sair do bolso do próprio dos parlamentares. Fazer uma vaquinha lá entre os parlamentares e pagarem isso aqui, e não nós. Que no fim das contas acaba nós pagando, porque sai do salário deles, né? Nós pagamos o salário. Mas de qualquer maneira, tirando do salário deles, seria algo interessante. PT, vamos ao PT agora. O plenário julgou desaprovadas as contas do PT em razão de diversas inconsistências na prestação de contas partidárias de 2014. Ih, menino. Além disso, o partido que tanto defende o empoderamento feminino teve as irregularidades somadas à não aplicação dos recursos na promoção da mulher na política, total de 9,8 milhões de reais. Olha, é aquilo que eu venho dizendo para vocês há muito tempo. No microfone, eles são bons para defender as classes, para defender um segmento. Ah, luta pela mulher no microfone. Na prática é só assim, ó. Passa para cá, passa, perdeu. Correspondendo, olha só. Não aplicação, não, fica por aqui, na promoção da mulher, da política, total de 9, aqui. Não correspondendo a 16,30% do montante recebido do fundo partidário, cerca de 60 milhões de reais. O TSE aplicou ainda ao partido a sanção de suspensão por um mês do recebimento do fundo. Ixi, vão passar um mês inteirinho sem receber o fundo. Eu acho que ainda foi pouco. O valor poderá ser parcelado em 2 vezes. O PHS, vamos falar do PHS agora. O PHS também teve suas contas desaprovadas. De acordo com a Corte Eleitoral, as irregularidades identificadas na prestação de contas do partido somam 93,3% do total do fundo partidário recebido pela legenda daquele ano. O plenário determinou a devolução de R$ 2.811.213,22 aos cofres públicos, em valores atualizados e com recursos próprios, além da suspensão do recebimento do fundo por 11 meses, parcelado em 12... Eu não entendi aqui, gente. Você vê que interessante aqui, né? O PT foi 9 milhões, um mês. O PHC aqui foi 2 milhões e uma besteirinha aqui. E fica 11 meses sem receber? Não seria quem roubou mais deveria ser a pena maior? Mas tudo bem, né? Quem sou eu para julgar isso aqui? Entre as irregularidades apontadas estão contratos com empresas de publicidade e audiovisual, sem a devida comprovação de entrega do serviço, como vídeos, fotos ou material confeccionado. Além disso, outras empresas prestaram serviços incompatíveis com sua razão social, o que não é permitido pela legislação eleitoral. Aqui teve umas coisinhas a mais aqui, né? Pelo menos. PSDB, você sabe quem é o PSDB, né? Hoje, Frotinha, Dória, vamos lá. No caso do PSDB, os ministros determinaram que o partido devolva a quantia de R$ 2.492.397,38 aos cofres públicos, em razão da aplicação irregular de recursos do fundo partidário em 2014 e pelo fato de a legenda não ter convertido em fundação, até janeiro de 2007, o Instituto Teotônio Vilela. Teotônio Vilela é o nome da nossa cidade. Aqui que, inclusive, nós tínhamos o governador que chamava Teotônio Vilela. Conforme estabelece o artigo 1º da Resolução TSE número 22.121/2005, para essas situações,
Cadê aqui? Primeiro, me perdi aqui de novo. Aqui. Para essas situações, vamos lá. No julgamento, a corte determinou ainda a suspensão do repasse de 1 mês de cotas do... um mês só? A corte determinou ainda a suspensão do repasse de 1 mês de cotas do fundo a sigla. Tá aqui, fonte o TSE. Olha só que interessante, gente. Agora eu só achei assim, você vê que engraçado, né? O PHC é o que menos recebe ali nessa história toda, né? E foi o que mais foi punido, né? O PT teve uma facada bem mais alta, né? Do gasto foi 9 milhões. Isso vai ficar 1 mês. O PSDB aqui foi só um mês também. Mas o PHC vai ficar 11 meses sem receber a cota parlamentar. É aquela velha e conhecida história, né? A corda só estoura no mais fraco, né? Um partido pequeno, praticamente sem expressão, né? Um partido que não tem muita... Enfim, né? É dali sempre que a bomba estoura. PT e PSDB são partidos já de maior participação, de maior, né? Se não me engano, acho que o PSDB, acho que é o terceiro. Acho que é o terceiro partido, né? Primeiro tem o PSL, segundo o PT. Acho que o PSDB, se não me falha a memória, é o terceiro partido na linha aí eu não sei se é ele ou é o DEM, uma coisa assim, né? Que são o terceiro ou quarto partido aí em número de parlamentares, né? Vamos dizer assim, números expressivos, né, na política. Agora você vê que os dois foram praticamente só uma molezinha. O PT vai passar 1 mês sem receber, o fundo partidário, que não vai pesar muito, porque eles têm a galera aí né, para pedir as vaquinhas. E pode prestar atenção que se bobear a gente vai ver Gleisi Hoffmann, Haddad, Dilma, o próprio Lula, não sei, pedindo vaquinha para o povo pagar essa conta. Agora aí a gente vê as incoerências do partido, né? Defendem tanto uma causa, e aí eu volto para aquela questão, cadê eles na prática? Né? É por isso que o povo cansou das narrativas de falácia, sabe? Em defesa disso, em defesa daquilo. Propagandas tão bonitas. Ontem alguém colocou um comentário aí falando do PT, né? O PT em defesa da educação, em defesa das mulheres, em defesa não sei de que, dos trabalhadores e blá 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 blá. Eu só queria entender onde foi que essa pessoa viu, né? Essa defesa do PT que a gente nunca viu, porque você pega os anos do PT governando o país, educação caiu, violência aumentou, criminalidade aumentou, as drogas aumentaram, né? Trabalhadores perderam emprego às pencas, empresas faliram, saíram do país, nós tivemos um período de recessão. Então eu fiquei meio confuso, eu nem respondi, porque eu falei, cara, será que é desse mundo? Será que é o PT lá de Marte que ela deve estar falando? E deixei pra lá, né? Porque, infeliz... Eu achei engraçado que ela colocou assim no final, a pessoa colocou assim no final, não vou citar o nome pra não, né? Mas colocou no final assim, que eu defendi o Bolsonaro e tal, mas que eu devia fazer como a música do Cazuza, bota a sua cara. Peraí. Cazuza já morreu, gente, pelo amor de Deus. Quem vive de passado é museu. E outra coisa, música é só uma fantasia, né? Enfim, deixa pra lá. O povo gosta de viver em cima de uma retórica, né? Em cima de uma frasezinha bonita. Bota a sua cara. Ninguém quer botar a cara, querida. A gente quer ver o Brasil andar pra frente, né? Esse negócio, Lula botou a cara, Dilma botou a cara. E é o Brasil que a gente teve aí, ó, afundado até a lama. Hoje, eu acho que se a gente tivesse vivido no governo Lula e Dilma até agora, eu acho que esse momento agora que nós estamos vivendo de pandemia, o Brasil teria quebrado de vez, literalmente teria baixado as portas, né? Eu acho que o Brasil só está passando hoje por essa situação com um pouco mais de tranquilidade, porque nós tivemos um governo, né, que pisou aí, botou freio, fechou as mamatas, as torneiras, né? A roubalheira deu uma diminuída aí muito, não parou porque nunca vai parar, não tem jeito. Mas deu uma freada e isso fez com que tivesse um dinheirinho acumulado para a gente passar por uma crise como essa. Mas se fosse o governo petista, minha gente, nós íamos nós íamos viver um socialismo no Brasil. Dessa vez é que eles implantavam o comunismo aqui na gente sem pena. Então tá aí, gente, PT, mais uma vez, mostrando que no palanque defende, na prática, tô nem aí, fui. Canal Brasil Notícias, galerinha.